Salve galera, vamos trabalhar um pouquinho? Tá, o professor Marcos então optou nessa aula gravada para vocês aqui, a gente fazer um pouquinho das atividades do caderno de atividades. Né? Redundante aqui, mas não teve jeito. Até mesmo porque a gente não deixar acumular muitas atividades, ou para aqueles alunos que já realizaram essas atividades, ter aí uma fórmula de correção, né? E de tirar dúvidas nessa aula gravada. Mas sem muita delonga, vamos para o nosso trabalho. Então, vou estar trabalhando com vocês aqui no caderno de atividades, as atividades relacionadas com o primeiro reinado e o período regencial. Então, a gente vai começar com a primeira atividade. Nessa primeira atividade, uma atividade de múltipla escolha, nós temos assim, ó. Leia o texto. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. Que outras características deste período explicam este fato? Então, das alternativas ali, o professor vai apontar já para vocês a alternativa correta. Tá? A correta seria a letra B, que diz para nós a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Né? Então, a vinda da família real portuguesa, né, sob os auspícios, aí, né, sob a proteção da Inglaterra, foi um elemento aí que fez com que a revogação dos alvarás de 1785 não se concretizasse no sentido aí de um projeto de industrialização, uma vez, né, que não havia capital disponível ou as manufaturas não teriam condições de concorrer aí com a produção manufatureira, né, a produção industrial que a Inglaterra já vivenciava nesse período. Tá? A segunda questão. Ó. Fui à terra fazer compras com Glenn. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e molhados. Mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou franceses. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham podem-se obter um pouco mais caro do que em nossas terras nas lojas do Brasil. O texto já denota para a gente aí muito da presença inglesa, né? Nesse depoimento aí que a gente acabou de ler, né? Nesse fragmento que a gente acabou de ler. Então, esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro em 1822. Ele foi escrito em 21 de janeiro deste mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos. Dentre eles, né, quais seriam a opção correta? Né? A abertura dos portos do Brasil às nações amigas, decretada por Dom João em 1808, após a chegada da família real portuguesa à América. E o que denota que essa abertura dos portos, né, às nações amigas, a gente pode fazer, sem sombra de dúvidas, ali a leitura de que era a abertura dos portos aos interesses da Inglaterra. Né? A inglesa, no seu depoimento, ela deixa bem claro aí que a presença inglesa era muito marcante no território colonial português na América. A terceira questão. Transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 desencadeou transformações que seriam fundamentais para a relação entre Estado e sociedade. E é o ponto de partida para o projeto emancipatório. Né? O professor até falou para vocês, né, de um processo de emancipação política, né? E esse processo de emancipação política passa aí pela vinda, né, da família real portuguesa para o Brasil. Dentre estas podemos destacar, então nós temos 3 tópicos ali para analisar. A abertura dos portos em 1808, a instalação da nova sede do governo, elevada em 1815 a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A número 2, a vinculação com a Inglaterra através dos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação, os tratados de 1810.
E a número 3 propiciou ao Brasil a inserção numa nova etapa do mundo socialista. Então, eu penso que essa é bem tranquila de se analisar, né? O que seria verdadeiro aí? Somente a letra A, né? Não temos nada de mundo socialista, nada de ideologias de capitalismo, de socialismo, sendo aí fatores determinantes nesse contexto da vinda da família real portuguesa para cá. O que nós temos realmente aí é a ideia de uma mudança do status do Brasil de colônia, né? A abertura dos portos, por exemplo, muda o status do Brasil economicamente falando, deixa de ser uma colônia, né? Nós temos ali o fim do pacto colonial e a abertura dos portos e a elevação, né, do Brasil à categoria de Reino Unido, simbolicamente tira o Brasil do status de colônia, né? Politicamente falando, né? Promoveu a colônia à sede do reino, que era uma das formas que o Dom João VI encontrou para poder continuar governando Portugal aqui do território colonial com o fim das chamadas guerras napoleônicas. Bom, a quarta está para nós assim, ó. Eis que uma revolução proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nós propusermos tratar. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, ou seja, que os revoltosos, a alternativa correta para nós aí é a letra D, propuseram a independência e a república congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. É uma rebelião aí que aconteceu, né, antes da emancipação política, né, no período ainda onde o Brasil ele estava, né, na condição, não de colônia, mas numa condição aí de dominação portuguesa, e o trato, né, para esse movimento foi um trato extremamente rígido por parte do governo do Dom João VI, e aqui nós já temos uma conotação que deve ser levada em consideração, que é a conotação de que quando o Dom João ele vai embora em 1821 com a Revolução dos Portos, né, e ele deixa o Dom Pedro no território colonial, no Brasil, ele deixa aqui já sabendo que possivelmente teríamos aí uma situação, né, de possível emancipação política que poderia acontecer. Tá? Bom, assim, com o mito de origem nacional para a Bahia, a Guerra de Independência de 2 de julho de 1823 é sempre relembrada em festas e comemorações oficiais. Assinale a alternativa que melhor identifica o papel dos baianos no contexto da independência brasileira. Para essa questão, a resposta correta é a D. A comemoração da independência da Bahia justifica-se, pois, nessa data, as tropas do Exército e da Marinha expulsaram definitivamente os portugueses da cidade de Salvador. Então, esse acontecimento, né, da Guerra de Independência, 2 de julho de 1823, no território baiano, ele marca, né, um elemento que deve ser levado em consideração, que é o caráter não pacífico da emancipação. Houve resistência. Havia no território brasileiro grupos de portugueses e tropas fiéis aí à corte portuguesa que tentaram, de alguma forma, impedir que se concretizasse o movimento emancipatório. Então, ocorreram guerras, né, onde o Dom Pedro ele teve que organizar uma resistência, né, e no caso específico aí, né, desse evento da Bahia, ele ficou bem marcado aí como, né, um evento de origem nacional, uma vez que ele promoveu a expulsão, né, das forças militares portuguesas que estavam no território que antes era o território colonial português na América. A sexta, né? Sobre o Primeiro Império, que durou de 1822 a 1831, e a formação do Estado brasileiro, assinale o que for correto. Aqui nós temos uma
a atividade, né, de somatória, então a possibilidade de mais de uma questão correta. Então vamos lá, o professor vai apontar para vocês as corretas e fazer a leitura delas. Tá? A primeira é correta, né? A primeira diz para nós, ó, esse período, além de marcar a organização do Estado, caracterizou-se pela disputa pelo controle político nacional entre o imperador e a aristocracia rural brasileira, que é exatamente aquilo que promoveu um desgaste da figura do Dom Pedro I e que culminará com a abdicação dele no ano de 1831. A número 2 também está correta, diz para nós que em 1824, em Pernambuco, eclodiu a Confederação do Equador, um movimento de protesto contra o autoritarismo de Dom Pedro I, que pretendia separar as províncias do Norte e do Nordeste do restante do país. A 04 também é uma questão correta. A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário, que exigia que o eleitor e ou candidato tivesse uma renda mínima permanente, né, que comprovasse essa renda mínima permanente anual, o que excluiu a maior parte da população brasileira do cenário político ao longo de todo o Império, né? A questão aí do voto censitário. Então, também está correto. A 08 também está correta, diz para nós, na prática, o poder moderador instituído pela Constituição de 1824 dava grandes poderes ao imperador. Eu comentei com vocês que era uma forma de camuflar o caráter do absolutismo monárquico do Dom Pedro I e, posteriormente, do Dom Pedro II, que é o que nós já estamos trabalhando. E, por fim, nós temos que assinalar a 16 também, né? A presença de um considerado grupo de portugueses ocupando cargos importantes no Estado brasileiro produziu um grande desgaste de Dom Pedro I e a aristocracia entre, né, Dom Pedro I e a aristocracia rural brasileira, além do caráter autoritário do governo do Dom Pedro I. Tá? Então, a somatória aqui seria 31. Né? A somatória aqui seria 31. Bom, próxima questão. Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com braço escravo importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fomentavam um padrão de vida civilizado, entre aspas, né? Marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes, naturalmente, né? Também entre aspas, do povaréu primitivo e miserável. E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações. Levando em consideração as afirmações acima relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política em 1822, é correto afirmar que o país, então para essa alternativa, a correta é a letra C, se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação a outros países, né? Primeiro projeto de industrialização que nós vamos encontrar no Brasil, né, com um mínimo de possibilidade de êxito, aconteceu no segundo reinado com o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que nós vamos tocar nesse assunto ainda nos próximas aulas que nós tivermos, né, no próximo conteúdo, que é o segundo reinado. A questão 8 está para nós assim, ó. Em 1823, durante o primeiro reinado brasileiro, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. Este ato pode ser explicado, entre outras razões, então está nos remetendo aqui ao anteprojeto constitucional da Mandioca, né, que foi dissolvido pelo Dom Pedro, exatamente por quê? Pela letra D, ó. Pelo descontentamento do imperador com o anteprojeto constitucional, denominado Constituição da Mandioca, no qual o poder ficaria centrado no legislativo e não nas mãos do imperador. Foi aí que ele convocou a elaboração, né, de uma assembleia constituinte que trouxesse aí a possibilidade, né, de uma constituição que defendesse aí os interesses, né, do imperador, e isso ficou estabelecido através, né, do poder moderador. Próxima questão, a 9. Com a abdicação do Dom Pedro I em 1831, o fracasso do primeiro reinado tomou corpo.
Com relação a isso, considere os fatos a seguir. Então, a primeira, a imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse período. A 2, a eclosão da Guerra da Província Simples Platina, 1825-1828, contra as províncias argentinas, a qual consumiu recursos do Estado em formação e cujo principal resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai em 1828. A indisposição do imperador nas negociações com os deputados das províncias do Brasil, o que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823 e à imposição de uma Carta Constitucional em 1824. E, por fim, a queda do gabinete dos Andradas, que levou o imperador a se cercar de inúmeros portugueses egressos de Portugal, ainda ao tempo do governo de Dom João VI. Então, tiveram influência direta no desfecho do primeiro reinado os fatos apresentados acima em. Então, qual alternativa ou quais alternativas estão corretas? Aquilo que está expresso para nós na letra C, né? A 1 ela está incorreta. Por quê? Porque esse projeto de imigração europeia para o Brasil não ocorreu no período do primeiro reinado e nem no período regencial. Isso vai ter uma ênfase no segundo reinado, em substituição aí ao declínio do trabalho escravo que ocorreu a partir de 1850 com uma série de leis de caráter abolicionista que foram surgindo, né, a partir de 1850, que nós também vamos ver isso daí ao longo do segundo reinado. Tá? Próxima questão, a 10. A Revolução Farroupilha foi um dos movimentos armados contrários ao poder central para o período central no período regencial brasileiro. O movimento dos farrapos teve algumas particularidades quando comparado aos demais. Em nome do povo do Rio Grande, depus o governo Braga e entreguei o governo ao seu substituto legal, Marciano Ribeiro. E em nome do Rio Grande do Sul, eu lhe digo que nesta província extrema não toleramos imposições humilhantes, nem insultos de qualquer espécie. O Rio Grande é a sentinela do Brasil, que olha vigilante para o Rio da Prata. Merece, pois, maior consideração e respeito. Não pode e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, pelo nosso progresso, pela nossa dignidade, ou nos separaremos do centro com a espada na mão, saberemos morrer com honra ou viver com liberdade, né? Uma carta aí, né, do Bento Gonçalves ao regente Diogo Feijó, em 1835. Então vamos para os motivos da Revolução Farroupilha. Né? Então, ó, entre os motivos da Revolução Farroupilha, qual das alternativas ali que nós podemos citar? Resposta para essa, A. O desejo rio-grandense de maior autonomia política e econômica da província frente ao poder imperial, sediado no Rio de Janeiro, tudo isso motivado, né, pela questão, né, da taxação do charque que vinha das regiões platinas, né, que entravam no Brasil sem uma taxação e fazia com que esse produto fosse mais barato do que o charque produzido pelos estancieiros do Rio Grande do Sul. Isso daí foi motivo para que eles se rebelassem e iniciassem um processo de emancipação política, né, buscando uma maior autonomia da província do Rio Grande do Sul, atingindo até mesmo aí o estado de Santa Catarina, o movimento. A 11. Após a independência do Brasil, iniciaram-se as discussões sobre o projeto da Constituição Brasileira, que acabou sendo outorgado em 1824, após a dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I. Entre os artigos aprovados na Constituição de 1824 está, para essa, o elemento mais característico, né, da Constituição de 1824. Letra C para nós, ó. A criação do poder moderador que garantiu ao imperador uma supremacia sobre os demais poderes. O lance aí, né, de trazer aí um caráter absolutista, né, para o governo do Dom Pedro I. Tá? Bom, 12. O período após a abdicação de Dom Pedro I foi denominado período regencial, quando várias rebeliões ocorreram em diferentes regiões do Brasil e colocaram em risco a unidade territorial brasileira. Quais foram essas revoltas? Né? Então, só tem revoltas do período regencial na letra C.
Tá? Se nós olharmos para as outras, por exemplo, nós vamos ver revoltas que não aconteceram no período regencial. Ó, revolta do Forte de Copacabana, da Primeira República, revolta da vacina também, da Primeira República, né? Revolta de Vila Rica, do período do Brasil colonial, né? Seja a primeira revolta de Vila Rica ou a segunda revolta de Vila Rica. Se nós olharmos ali para a última, né, tá falando para nós ali, por exemplo, da Conjuração Baiana, que também foi do período colonial. Então, somente, né, a cabanagem, a balaiada e a Revolução Farroupilha é que nos colocam nesse contexto aí do período regencial, tá certo? 13. O período regencial foi cenário de significativas mudanças na economia brasileira, tais como... Tá? Bom, dentro do período regencial, a economia brasileira ela sofreu algumas modificações bastante significativas que depois vão adentrar também, né, na questão aí do desenvolvimento econômico no segundo reinado. Para essa questão, a alternativa correta, a letra D, né, é o desenvolvimento da produção do café, que ao longo do século XIX tornou-se o principal produto agroexportador brasileiro, né? Foi a base de sustentação da economia do segundo reinado e também adentrou ali na primeira fase da República, na Primeira República, né? Até a crise da década de 20, até a crise de 1929, que abalou aí as estruturas, né, da produção da economia cafeeira no Brasil. A 14 é uma questão que nós vamos precisar dar escrever um pouquinho, ou algumas ideias sobre elas, até para que vocês possam aí elaborar, né, a resposta de vocês. Ela diz assim para nós, ó, influenciada pelas ideias iluministas e pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Brasileira de 1824 garantia liberdades individuais. No entanto, não garantia a igualdade para a participação política, pois a representação era limitada. Tá? Exponha o que a Constituição de 1824 estabelecia sobre o direito ao voto, né? O voto ele era indireto, então ó, o voto era indireto e censitário. O que significa voto indireto? Havia os eleitores de paróquia que elegiam os eleitores de província e os eleitores de província é que iriam escolher os representantes para compor aí o governo, né, para estabelecer ali o parlamento no governo. Tá? O que era o voto censitário? Baseado na renda. Então, a pessoa tinha que comprovar uma renda mínima. Né? Então, ó, o sistema era indireto, vou explicar isso aqui. Ó. Então, o sistema era indireto, vírgula, pois os votantes escolhiam aqueles que elegeriam os deputados e senadores. É o que o professor cansou de falar para vocês, né? Eleitor de paróquia e eleitor de província. Quem escolhia realmente os deputados e senadores era somente os eleitores de província. Os de paróquia tinham que comprovar 100 mil réis de renda anual. Para ser eleitor de província, eu tinha que comprovar pelo menos uma renda anual mínima de 200 mil réis. Tá? Censitário, pois estabelecia uma renda mínima anual para a participação nas eleições. Ponto. Tá? Então, dessa forma, né, a Constituição brasileira ela excluía a maior parte das pessoas do processo aí de participação política, né? Deixa eu só corrigir aqui as eleições para ficar mais bonitinho, né? Se ficar sem erro. E fechando a nossa aula de hoje, né? A 15 é para a gente relacionar a coluna da direita com a coluna da esquerda, tá? 1 para cabanagem, 2 para sabinada, 3 para farroupilha, 4 para rusgas e 5 para revolta dos malês. Então, eu vou colocar aqui de acordo com a ordem da coluna da direita, fazendo a leitura. Né? Ó, movimento popular liderado por escravizados, revolta dos malês. 5. Ocorreu no Mato Grosso na tentativa de expulsar os portugueses da província.
4. Rusgas. Movimento ocorrido em Grão-Pará, em que uma das reivindicações eram as melhores condições de vida. Cabanagem. 1. Durou 10 anos e exigia maior autonomia provincial e mudanças na tributação de produtos como charque. Revolução Farroupilha. 3. E por fim sobrou para nós, né, o defendia a autonomia da província da Bahia. Sabe nada. Número 2. Ok, galerinha? Então, ó, fica aí para nós, né, essa resolução de atividades com alguns breves comentários do professor, a título de que vocês possam aí, né, sanar aí as dúvidas que possivelmente vocês tiveram na realização dessas atividades de fixação aí do caderno de atividades, ok? Qualquer outra dúvida, entre em contato comigo, me perguntem na aula ao vivo. Abraço, valeu, obrigado.